O mercado anda bastante instável e venho aqui para responder 5 perguntas que vocês me enviaram lá no Instagram para tirar todas as suas dúvidas e ajudar você a investir neste ano. Então vamos lá, para a pergunta número 1. Aproveitar as baixas ou ter cautela agora? Na minha visão, você não precisa necessariamente excluir um dos dois. Você pode aproveitar as baixas enquanto você é cauteloso, mas qual que é a diferença aqui? Quando você não está sendo cauteloso ou em um mercado que está super tranquilo, as coisas estão mais fáceis, você vai investindo todo o dinheiro que você tem disponível ali para investir. Quando você está em um cenário mais instável, pode ser um bom momento para você aportar com mais calma. Talvez fazer aportes menores, mas talvez mais frequentes, ou seja, você diluir um pouco os seus investimentos. Por quê? Porque você vai acompanhando o mercado. E se você faz como no outro cenário, por exemplo, investe tudo de uma vez em um cenário bem estável, é muito provável que você não acerte o melhor momento. Então você pode gastar todo o seu aporte do mês naquele único dia, naquele único momento, e logo em seguida o mercado continuar desabando e você não fez o melhor investimento. Enquanto uma pessoa que dilui os aportes aos poucos ali no mês, ela pode aproveitar na média melhor os aportes. Óbvio, o inverso também é verdadeiro. Você pode acertar o melhor momento ali e ter um lucro bem mais expressivo do que aquele que foi fazendo devagarzinho e, numa média, fez bem, mas não fez o perfeito. No jogo de investimento, o mais importante é você ter a disciplina e ser constante com os seus investimentos e não tentar ficar acertando o ponto maior ou o ponto menor ali do gráfico. Mas então, só para resumir, eu acredito que você pode ser cauteloso, é interessante ser cauteloso no momento instável, mas fique de olho por oportunidades, porque em momentos instáveis muitas oportunidades aparecem também. Então seja cauteloso, mas fique de olho. Pergunta número 2. Por que em mercados emergentes o dividend yield, que é a relação entre o rendimento e o preço do ativo, é maior do que em mercados consolidados? A gente consegue resumir isso muito na questão do perfil de risco. Então, a famosa regra de risco e retorno. Quanto maior o risco, maior deve ser o retorno que eu exijo de tal investimento. Então, quando você vai para um mercado que ele tem mais risco, você precisa ser mais cauteloso e precisa exigir. E por isso que os mercados mais arriscados, emergentes, normalmente, têm um maior risco, logo tem um maior retorno, ou pelo menos um retorno projetado, um retorno esperado para o investimento. Então, a gente consegue sempre resumir na questão de risco. Quanto maior o risco, maior será o retorno esperado. E quando você vai investir no mercado que já é muito seguro, muito tranquilo, você tem, não vou usar a palavra garantido, mas você já tem ali uma boa expectativa de receber de fato aquele dinheiro, você não tem por que cobrar tanto mais, porque é um crédito seguro. Se é seguro, normalmente o retorno acaba sendo maior. Então você troca um pouco de segurança por rentabilidade nessa relação de risco e retorno. Mas sempre lembre, quanto mais arriscado for o investimento que você pretende investir, você tem que exigir um retorno maior para fazer sentido você correr esse risco. Pergunta número 3. Para os próximos 6 meses, seguir aportando em tijolos ou papéis? Ou ambos? Na minha visão, a gente sempre tem que estar de olho em tudo. Então, papéis, tijolos, FOFs e outros setores, você deve sim ficar olhando todos, porque sempre há oportunidade. Agora, nesse cenário que a gente está agora, começo de 2023, os tijolos e os papéis estão bastante descontados por motivos diferentes, mas ambos descontados. Então, na minha visão, faz sentido a gente investir em ambos. Fique de olho em ambos e sempre balanceie a sua carteira conforme as oportunidades forem aparecendo e conforme você for fazendo os seus aportes. Inclusive, se você precisar de uma ajuda em como investir em 2023, confere o link aqui na descrição que tem um e-book justamente específico para essa pergunta, que é como investir melhor em 2023. Além do mais, tem também um outro e-book com os melhores investimentos para 2023, ambos e-books aqui na descrição, só clicar no link e baixar que é de graça. Quarta pergunta, quando o VGIP começará a aumentar os rendimentos, tendo em vista as projeções e altas do IPCA? A pergunta foi sobre o VGIP, mas vou abranger aqui para todos os vários outros fundos de IPCA, fundos de papéis atrelados ao IPCA, porque muitos vivem o mesmo momento do VGIP, que é o quê? Ainda são reflexos lá dos 3 meses de deflação que a gente teve no fim de 2022. Aqueles meses de deflação, principalmente para os fundos que estão mais alocados em IPCA, acabam punindo o rendimento. E aí, alguns fundos têm reserva, outros não, alguns têm uma contabilidade, um regime de distribuição diferente de outros, e daí isso acaba impactando o rendimento mais em uns fundos do que outros. O VGIP é um que foi muito impactado, mas tem também outros fundos que foram bastante impactados, como CPTS, IRDM, Canip, entre outros. Isso fez parte daquele momento de deflação que, em teoria, já passamos. Então agora, pelo menos a partir de janeiro para frente, a gente já deve ter uma melhora geral nos fundos de papéis atrelados ao IPCA. Então já nesse ano a gente deve esperar melhores rendimentos para os fundos de papel em geral, VGIP inclusive.
Quinta pergunta. Como dominar o impulso de comprar só FOFs e FIIs de CRIs extra descontados? Sempre pense que quanto mais concentrado você fica em algo, mais risco você está se expondo. Então, se você tem a sua carteira bonitinha, distribuída, bem balanceada, vários setores, vários ativos, quando um dá problema, é um pequeno problema, porque você tem o resto para estabilizar sua carteira, é só um pedaço do seu patrimônio ali que foi afetado. Agora, quando você investe, por exemplo, só em FOFs e só em FIIs de CRIs, fundos de papel, e tiver 50-50, por exemplo, 50% para um, 50% para outro, se um setor, no geral, for mal, é 50% do seu patrimônio que vai ser impactado. Então, quando você quiser se concentrar, ok, pontualmente pode fazer sentido. Se você entende que FOF e fundo de CRI estão aí no momento excelente para comprar, então vai fundo. Você identificou uma oportunidade, você está indo atrás dessa oportunidade. Porém, nunca deixe de prestar atenção no seu balanceamento. Você pode fazer isso alguns meses, você pode se concentrar alguns meses, mas eventualmente você precisa rebalancear a sua carteira, porque o problema não é se concentrar pontualmente em algum tipo de investimento, mas é você se manter concentrado por muito tempo. E além do fato da concentração em si ser um risco, quanto mais tempo você fica concentrado, mais você se expõe a esse risco realmente acontecer e o problema acontecer. Então é importante que oportunidades você pode aproveitar, você deve aproveitar, mesmo que isso acabe concentrando um pouco o seu patrimônio, pontualmente, mas você tem que pensar que eventualmente você vai ter que fazer o rebalanceamento dessa carteira para não ficar concentrado o tempo todo. Inclusive, eu quero saber aqui nos comentários se você está investindo mais em fundos de tijolos, de papel ou FOFs, deixa aí que eu quero dar uma olhada. Inclusive, não se esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos, baixe os e-books gratuitos que a gente deixou aqui de como investir em 2023 e a gente se vê no próximo vídeo.